gente pegar um pedacinho daquelas empresas, é preciso ser um potentado, um milionário. Então, tem problema. O capital de controle pode estar circulando. E as ações, então, têm um valor que reflete o fato de que o valor de controle está circulando nas empresas. Está circulando no mercado. Lei das Sociedades Anônimas Brasileiras, estou terminando. Lei das Sociedades Anônimas Brasileiras de 1976. O Francisco Campos, aquele de 1932, que fez a magnífica exposição de motivos brindando-nos com a ação preferencial, já tinha ido embora. Em 1940, um outro jurista chamado Trajano Valverde ficou escandalizado com as ações preferenciais nos assuntos corporativos brasileiros, em 1940, e disse, não é possível, tem companhias aí que tem 90% de capital preferencial, capital ordinário. Perdão, capital ordinário não é nada. Não pode ser. Tem que reduzir isso, reduziu para 50% da ação preferencial do capital total. 1976. 1976, teve gente aqui que já era crescidinho em 1976. 1976, dois ministros, ministro da Fazenda e ministro do Planejamento, dois importantes economistas brasileiros, chamaram 5 juristas e disseram, precisamos dar um jeito na lei das sociedades anônimas, isso aqui está uma bagunça. Além disso, precisamos transformar o mercado de capitais brasileiro num mercado angariador de capitais. Precisamos trazer o povão para as mesas de corretagem. Precisamos democratizar o mercado de capitais. Agora, senhores juristas, tem aqui 2 determinações na nossa exposição de motivos que vocês têm de seguir. O primeiro motivo é, façam o dividendo obrigatório. Porque senão, está na exposição de motivos, senão o valor das ações perderá o seu valor econômico. Tem de dar aos acionistas o dividendo obrigatório para que o acionista possa livremente determinar a sua reinversão. Uma das premissas. A segunda premissa foi, senhores juristas, nas compras de controle, é preciso dar um jeito de que a ação controladora e a ação não controladora tenham o mesmo valor. Vocês deem um jeito nisso aí, através de um esquema de oferta pública. O cara que quiser comprar o controle vai fazer uma oferta pública e vai dizer assim, estou oferecendo o mesmo valor para todo mundo. Não é só para os detentores do valor do controle. Não é só para os detentores das ações de controle. Deixa eu fazer um parênteses aqui. A Lei da Sociedade Anônima de 1976 determina que a estrutura de capital acionário brasileira permite 2/3 de ações preferenciais. 2/3 de ações preferenciais, mais a metade das ordinárias, pode ser dos outros. O cara que fica com controle só precisa de metade das ordinárias
só precisa de metade da dor ordinária, que é 1/3 do capital. A metade de 1/3 é 1/6. 1/6, o cara controla 100% dos cash flows da empresa, 100% dos cash flows da empresa. Vocês se lembram daquela história de transportar a riqueza da economia real para os títulos que têm a tal demanda legal? O cara controla 100% dos cash flows da empresa com 1/6 do capital. Isso significa que se porventura ele deixar de colocar R$1 no cash flow, ou ele tirar de lá e botar no seu bolso R$1 do cash flow, ou ele não se importar em nada com o cash flow, ele vai pagar 1/6 do dano, os outros pagam 5/6. Isto é uma indução, isto é uma alavanca para a expropriação enorme. E tem o inverso da coisa. Ele que tem apenas 1/6 da propriedade, mas tem 100% dos cash flows, fica olhando, dizendo assim, o meu talento, o meu esforço, eu quebro as costas, eu venho aqui, eu trabalho nesse tédio, eu tive uma ideia brilhante, vou botar mais 10 unidades no cash flow e vou ter de dar 5/6 para aqueles caras. Vou ficar só com 1/6. Então ele encontra um outro mecanismo. E isto é a realidade do direito das corporações, não só no Brasil, como no continental europeu, como no mundo ocidental, com exceção dos Estados Unidos. E a exceção dos Estados Unidos precisa ser bem estudada, porque não é plena. Na realidade, ninguém encontrou a forma de resolver esse problema. Um grande economista, um economista desse soberbo, chamado Frank Knight, escreveu uma tese em 1911 sobre risco, incerteza e lucro. Ele introduziu o fator humano na explicação do risco e incerteza, e ele disse, sendo a natureza humana o que é, esse troço não vai dar certo. Bom, então, os dois grandes economistas brasileiros, que eram ministro da Fazenda e ministro do Planejamento, trouxeram para o grupo de juristas essas duas estipulações. Façam a lei, mas o dividendo tem que ser obrigatório, e as ações controladoras e as não controladoras, vocês têm que dar um jeito aí, elas têm que ter o mesmo valor numa transação de controle. Bom, a alegação era, primeiro, de liberdade de investimento para o investidor. Ele ganhava o dividendo e ficava com a liberdade de usar a grana dele para reinvestir. Tem que tirar da companhia aquele negócio lá, botar no bolso do investidor, para que ele decida se vale a pena investir. Eu não entendi por que então só o dividendo. Podiam tirar toda a depreciação também. Tiravam toda a depreciação, distribuía tudo para todo mundo, e aí chamavam o capital, o valor da depreciação, e diziam, pessoal, vocês querem que as coisas materialmente fiquem funcionando? Eu não sei por que só o dividendo obrigatório. Mas o que é pior é a alegação de que isso foi feito para prevenir a perda do valor econômico do papel. Desde quando? Olhem na equação. Não tem como fugir a esta equação. A renda é o dividendo, mas o ganho de capital. Se o dividendo foi dado, o ganho do capital será menor. Então, quando você diz isso,
que você precisa fazer isto para reforçar o mercado de capitais, você está condenando o mercado de capitais, você está dizendo, eu que fiz a lei, tenho uma enorme suspeita de que esse negócio não vai funcionar. Porque se funcionasse, não era a distribuição do dividendo que ia ocasionar um estrago, porque qualquer que fosse a distribuição do dividendo, ela seria refletida no valor acionário, num mercado que funcionasse. Mas a lei estava sendo feita para que o mercado funcionasse. E os caras estavam dizendo, fazendo uma determinação de que, olha, essa lei é para o mercado funcionar, mas eu não acredito que vai funcionar. Isso faz parte das nossas regras do jogo. É preciso ler isto direito. Nós precisamos entender o processo. Nós precisamos realmente entender as regras do nosso jogo. E a gente não aprende as regras do nosso jogo se a gente ficar muito adstrito a disciplinas estanques. É preciso abrir as cabeças. O valor das empresas atinge múltiplas disciplinas. É preciso conhecer bem contabilidade, é preciso conhecer direito, é preciso conhecer teoria da organização, é preciso conhecer economia, é preciso conhecer tecnologia, governo. Você tem de abrir a sua cabeça para fora da disciplina hermética que diz, ó, a fórmula é essa. Porque se vocês aplicarem a fórmula e não souberem o que é o valor do controle, se vocês aplicarem a fórmula e não souberem que o valor do controle é uma decorrência de uma transferência de riqueza que devia ser feita, mas que como é conduzida por pessoas, sendo a natureza humana o que é uma distribuição perturbada. A Bovespa não trabalha o títulos controladores. Na realidade, meus amigos, se as nossas famílias empresárias colocassem na Bovespa as suas ações controladoras, o que ia acontecer com os preços da Bovespa? Iam lá para o espaço. Iam lá para o espaço. É importantíssimo que as empresas troquem de controladores. A noção que está, eu estou terminando, a noção que está contida na nossa lei das sociedades anônimas é que controlador inexpugnável é dinheiro no bolso dos acionistas. Quanto mais eterno aquele indivíduo, eu não estou falando da função do controlador, uma empresa é uma autocracia, não é uma democracia. Eu não estou falando da pessoa, da função, estou falando da pessoa. A noção de que as pessoas que são as controladoras numa sociedade e que distribuem essas riquezas serem inexpugnáveis porque a ação controladora está numa gaveta e porque tem essa proporção ridícula de que 1/6 domina 6, 1/6 domina 5/6. Sendo assim, vocês ouviram falar do tag along? Quem ouviu falar do tag along? Levanta o braço, por favor. Tag along. O tag along foi isso que os ministros propuseram aos juristas. Se você vai comprar o controle de alguém, você tem que fazer com que as ações controladoras e não controladoras tenham o mesmo valor. Por quê? Por uma questão de justiça. A justiça.
de reger um mercado com uma lei já é uma... Olha, destronca o cérebro, destronca a lógica de alguém. Se vocês pensarem direitinho nisso, é um troço de doido, porque é uma contradição. Um mercado é um tribunal. Quando eu vendo uma ação, eu deponho uma sentença de condenação. Quando eu compro uma ação, eu deponho uma sentença de aprovação. Milhares de pessoas fazem isso. O intercurso de milhares de pessoas tem uma diretriz, uma solução. Se eu digo que eu tenho de obedecer uma lei, é porque um juiz, a lei, vai determinar esses valores. O tag-along é um poison pill. Vocês já ouviram falar em poison pill? Não? Bom, quando as empresas americanas começaram a ser assediadas, por controladores pretendentes que estavam invadindo e comprando companhias de tudo quanto era jeito, os controladores incumbentes, aqueles que estavam nas suas posições, e o controlador americano é um profissional, raramente é um acionista, por outros motivos que não dá para discutir agora. O que eu estou dizendo? Poison pill. Explicando o poison pill através do exemplo. Sim. Quando... Obrigado. Eu estou vendo que vocês estão antenados. Depois a gente vai perguntar ao senhor qual a solução desses contratos. Tá bom, mas eu chequei. Vocês estão antenados. Estou chegando lá. Então, quando os controladores americanos estavam sob assédio, eles estavam perdendo emprego. Puxa, um assédio a uma empresa, uma ameaça de tomar de controle, é um patíbulo. O cara vai perder o emprego, ele ganha um monte de dinheiro naquele negócio. É uma fonte de poder enorme aquilo. Ele vai perder aquilo. Então, muitas empresas nos anos de 1980 sofreram assédios e os controladores, que não são gente de paz, resolveram investir aonde? Investir na lei. E vislumbraram uma solução que os juristas deram o nome de poison pill, pílula envenenada. Eles inseriram dentro dos estatutos da empresa que estava sendo alvo de uma tomada de controle, inseriram no estatuto uma regra que empobrecia o assediante. Por exemplo, a regra de... No momento que você comprar a minha empresa, você vai ter de vender as suas ações pela terça parte do preço. Para mim. Aí o cara que ia comprar viu aquele poison pill lá dentro e disse, bom, assim e ele se retirar. Pois bem, isso é um poison pill. O tag-along é um poison pill. O tag-along diz assim, você quer comprar o controle da minha empresa? Bom, eu tenho uma ação controladora e tem 6 ações no meu capital. Você vai comprar a minha ação controladora por 10. Mas, se você comprar a minha ação e me remover daqui, você vai ter de pagar 10 para todos os outros, para os outros 5. Ou seja, você vai precisar de um capital tomador, não de 10, mas de 60. Isso aqui é o tag-along. É uma ameaça ao controlador pretendente. Ele tem que obter uma enormidade de capital. Então ele diz assim, não vou fazer isso, eu pago 10. É só isso que eu tenho para comprar o controle. Aí a lei diz assim, então oferece 17 para cada um. Porque são 6. Não, eu tenho 6. Eu tenho 10. Oferece 1,7 para cada um.
Constituição 6. Então, você tem um capital para tomada de controle, mas você tem de diluir aquele capital pela totalidade do capital acionário. Diluindo aquele capital pela totalidade do capital acionário, o controlador olha e diz assim, pô, mas eu vou ganhar só isso? Isso é uma titica. Eu quero mais. Então, o Tag-Along é um pós-juntil. O Tag-Along foi feito, foi concebido para a permanência do controlador no lugar. Não é um instrumento de justiça, é um artefato que trava as trocas de controladores. O Tag-Along trava as trocas de controladores. Quando o novo mercado foi criado no Brasil, e o novo mercado é um mercado contratualista, em que as pessoas aderem a regras éticas, a ação preferencial desapareceu. A ação preferencial foi abominada pelo novo mercado muito corretamente. Não pode entrar com ação preferencial lá dentro. E tem outras disposições de transparência, de regras contábeis pelo GAP americano e tudo mais. Quando o novo mercado foi concebido, o Tag-Along estava lá. Eu não entendi. Eu disse assim, mas como é que esses caras fizeram isso? Eles querem conservar os controladores? Será que o novo mercado, que é um mercado de nicho ético, é um mercado de conservação dos controladores? Assim como é uma lei de conservação dos controladores, a lei das sociedades anônimas brasileiras? Eu já estive conversando com diversas pessoas a esse respeito. Quando eu digo para vocês que o Tag-Along é um expediente político para a conservação dos controladores, eu encontro sustentação dessa tese em escritos de fantásticos escritores americanos. Na realidade, quando eu me dei conta disso, eu digo para vocês com a maior candura, eu disse assim, puxa, que legal, eu descobri uma coisa que ninguém tinha percebido. Essa é uma coisa genial que ninguém percebeu. Essa história de que o Tag-Along é um expediente de conservação política dos controladores. Você tem que escrever isso, Graciano. Ninguém se deu conta desse troço. Aí eu descobri que muita gente tinha escrito isso. E esse é um dos problemas de avançar a teoria. É que quando você pensa que você está avançando uma teoria, tem um monte de gente que é muito mais magnífica do que você jamais pensou que fosse, que já escreveu quase tudo que tinha de ser escrito. De modo que a lei das sociedades anônimas brasileiras é um dispositivo. Vocês querem ver? Olha, estou terminando. Mas... Em 1976, os juristas colocaram na lei a oferta pública. Se você quiser comprar o controle dessa companhia, você tem que pagar todo mundo, hein? Todo mundo. Mesma coisa. 1976. Aí, em 1997, o governo Fernando Henrique Cardoso ia privatizar as telecomunicações. Vocês sabem o valor de controle das telecomunicações? Eu calculei. Foi 13,5 bilhões de reais. Chamaram o presidente e disseram assim, presidente, se for aí por essa lei, essa grana toda vai para o bolso dos acionistas. E nós somos os donos da Telebrás e de uma centena de telefônicas. E o senhor vai deixar? Aí ele chamou os congressistas e a lei foi mudada. Em 1997 a lei foi mudada. E o valor de controle passou a ser de quem?
do controlador. Antes era de todo mundo. Aí essa coisa rodou, e essa lei vive caindo no estaleiro que é o Congresso Nacional. Em 2001 ela foi para o estaleiro de novo. E aí tiraram. Aqui novamente, botaram para cá. Regras do jogo. Eu não comecei falando para vocês de organização social. Então agora vocês estão começando a entender o alcance da organização social, o progresso dos países. E é indefinível a organização social, mas cada fenômeno desses que nós relatamos, cada esquema que na realidade beneficia a transferência em favor de alguns contra muitos, atinge a organização social. Muitas pessoas no Brasil têm condições hoje de apreciar a natureza do problema que nós discutimos. Muito pouco, né? Muito pouco. A população inteira brasileira, virtualmente a população inteira brasileira, não tem a menor noção do que é o sistema financeiro. Esse é o drama da desarmonia de rendas e da desarmonia do conhecimento. O mercado financeiro é um mecanismo distribuidor de riqueza, só isso. Se ele distribuísse de acordo com a demanda legal, sem desvios, nós teríamos uma condução dos nossos negócios em que as pessoas tratariam umas às outras com mais confiança. Confiança é uma palavra que permeia todos esses estudos de organização social. Onde as pessoas tiverem confiança umas nas outras, não é preciso tanta lei. Num seminário dos tempos de crise da Bovespa, já assisti diversos tempos de crise da Bovespa. Agora está indo bem. 5 bi por dia, está indo bem. Quando, num dos tempos de crise da Bovespa, em que os corretores estavam dizendo para o governo, estamos falindo, não tem negócios. Peraí. Eu queria dizer uma coisa, mas eu vou ter que... Bom, eu perdi aquilo que eu queria dizer. Bom, o valor das empresas é um fenômeno muito importante para nós não termos cuidado de apreciá-lo na sua forma mais ampla. Ele atinge todas as nossas vidas e ele
é uma parte muito importante da riqueza total do país. Era preciso criar as condições para que as medidas do valor que se possam fazer nos mercados fossem corretas. Os mercados acionários existem porque os investidores têm dificuldade de saber o valor dos seus papéis. Eles têm de ter um intercurso com uma instituição que diga quais são os papéis, quais são os preços dos papéis. A maior parte das empresas não é de capital difuso, não está no mercado acionário, ninguém sabe o valor dela. Quantas empresas tem no Brasil? 10 milhões de empresas? Quantas empresas existem no mercado acionário que realmente contam 200 empresas? A maior parte das empresas, ninguém sabe o valor, só o proprietário. Mas para diluir essa riqueza na sociedade, dos 10 milhões de empresas, apenas 200 importam. Porque é delas que nós podemos nos aproximar como investidores. A concepção de que a lei protege o investidor é muito estranha. Os economistas empíricos dizem isso. É muito estranha. Porque o que devia proteger o investidor é o mercado. Se o mercado funcionasse, o investidor saberia, ou teria uma noção, uma expectativa de qual foi a sua desapropriação, a sua expropriação. Eu teria mais para contar para vocês sobre esse interessantíssimo tema. Eu vou dar espaço para vocês me fazerem uma ou duas perguntas e aí eu vou encerrar. Vamos fazer uma pergunta, né? Meu nome é Sebastião Wilson. Eu gostaria de saber do senhor a percepção se a democracia seria um meio para resolver essas contradições que o senhor colocou. Democracia. Seria democracia nesse contexto. Estão me ouvindo lá? Democracia é solução? Não. Democracia é um sistema decisório da maioria. Exatamente o contrário. Que a lei. Reflete preferências da maioria. Seria contra o interesse dele. Existem maiorias perversas. O histórico das nações revela isso abundantemente. Na realidade, não é de democracia que nós precisamos. Nós precisamos de um sistema de proteção aos minoritários, de proteção às etnias que não são majoritárias, de proteção às religiões que não são populares. Essas são as minorias. O grande problema da democracia sempre foi a tirania da democracia. Não sou eu que digo isso, meus amigos. Olha, eu não tenho um intelecto assim poderoso. Esse troço está escrito. Tocqueville disse isso em 1800 e não sei. O que é a democracia? O que é a liberdade? O que é a liberdade? Liberdade é a ausência de coação.
é curiosa essa definição, mas é a única que a gente tem. É a única que a gente tem. Talvez o que a gente precise seja de liberdade, mas é a única que a gente tem. Esta definição. Liberdade é ausência de coação. Mas se liberdade é ausência de coação, e eu então for protegido de coação, aquele que queria me coagir perdeu a liberdade dele. Por que as pessoas... O que é o Congresso Nacional? O que é o Congresso Nacional? Aqueles que nos representam para tentar resolver esses conflitos. Não. Congresso Nacional, o que é o Congresso Nacional? Dá uma olhada só. Resolver a gente tem que acreditar, mas raciocinando. A utopia. O que é o Congresso Nacional? É o espaço das coações à liberdade. O que é uma lei? Uma lei diz não faça isso, não faça aquilo, não é? E as coações à liberdade convém a uma sociedade que sejam decididas por uma maioria. É só nesse ponto que a liberdade é uma democracia. É por isso que a gente diz assim, bom, nós temos de impedir aí assassinatos. Uma maioria tem que decidir. Ou nós temos de impedir que os investidores minoritários sejam garfados. Vai conseguir uma maioria para isso, vai? Vai ser difícil. O presidente está otimista. Você sabe quantas inserções existem na Constituição brasileira da palavra investidor? Você sabe quantas vezes a palavra investidor aparece na Constituição? 0. A palavra consumidor aparece 5 ou 6 vezes. Acordos de acionistas. Acordos de acionistas é o seguinte: se eu quiser vender, eu vendo para ti. Mas a venda do controle é uma operação que devia ser aberta ao mercado. Mas o acordo de acionista fecha. Então, o acordo de acionista é um esquema em que é inconstitucional. Está na ordem econômica da Constituição que os mercados têm que ser abertos, ou eles deveriam sofrer uma intervenção. Quando uma companhia adquire outra, como aconteceu agora no mercado de carnes do Brasil, foram as duas, foi a Perdigão e a outra, né? Quando uma saiu, o CAD, logo em seguida, 24 horas depois, disse assim: eu quero saber esse negócio aí, porque vocês estão armando um monopólio que está na Constituição, não pode ter. Então, a concepção de intervenção do CAD e da Superintendência de Desenvolvimento Econômico, que são as instituições, as regras do jogo, que regulam a ordem econômica. Seria a visão macro e para concepção interna acionária da empresa, ou seja, o que o mercado é restrito a fim de evitar o monopólio, ser transferido para a área interna de controladoria da empresa. Pois sim, mas a concepção que o CAD tem é de que a palavra mercado na Constituição não é mercado acionário. Não existe mercado de investidores na Constituição, existe mercado de consumo. Então, ela interferiu no caso da Friboi, mas se uma empresa comprar o controle da outra e fechado num acordo de acionistas, ninguém pode evitar. Mas nós poderíamos dizer assim: a Constituição está sendo violada. CVM, por favor, requeira o exame deste contrato de transferência de propriedade, porque eu quero ver se o mercado de controle corporativo, que devia existir, existiu. Não existe isso. Não entre os brasileiros ainda. Então, a democracia, o senhor me pergunta, é um caminho para nós resolvermos isso?
A democracia é um método de escolha das sanções da liberdade, meu amigo. E a democracia é... Não tem outro sistema, eu não estou pregando nenhum sistema político que seja autoritário, Deus me livre, não vai comigo. Eu sou um liberal convicto. Né? Na realidade, se essa minha palestra com vocês não revelou a vocês que eu sou um liberal de mercado, deveria ter. Deveria ter revelado isso. Porque o ruim é a concentração de poder que existe hoje, é isso que eu estou condenando. E se eu estou condenando uma concentração de poder, eu estou condenando não apenas porque eu acho que a atribuição desse poder é mais democrática, como eu estou dizendo que o valor das empresas aumenta. Aliás, o valor de controle de uma empresa trabalha contra ela. É fácil provar isso. Mas quando o valor da empresa, o valor de controle trabalha contra o valor da empresa, mas quando o valor de controle é colocado no mercado de controle corporativo e fica à disposição de diversos pretendentes, aqueles pretendentes vão tentar adquirir aquele algo para enriquecê-lo. A troca de controladores é sempre saneadora. Falem com os nossos juristas, aqueles que escrevem em artigos de lei de corporações. Eles dizem que trocas e avanços de controle são instrumentos para despedaçar ativos reais. Esse papo furado de despedaçamento de ativos reais nunca funcionou nos Estados Unidos. O mercado de controle corporativo nos Estados Unidos, no ano 2000, tinha superado 1,3 trilhão de dólares. É possível conceber uma fortuna incalculável de 1,3 trilhão de dólares trocando de mãos para todo mundo perder nessa história? Então, eu só sou democrata quando eu entendo que a democracia é aquilo que você deve recorrer para uma maioria quando você está decidindo coibir a liberdade de outro. Tem que ser uma maioria. Quando você escolhe um presidente da República, você está coibindo a liberdade de todos aqueles que não escolheram aquele candidato. Tem que ser uma maioria. Só isso. Não porque tenha virtudes metafísicas de que vai resolver a natureza humana. A natureza humana é aquela que, quando fizer a migração do valor da economia real para a financeira, algo de estranho vai acontecer. Como acontece nas grandes empresas brasileiras que estão no mercado acionário. Por que o novo mercado só transaciona com 25% do capital votante? 25%! Você quer entrar aqui? Isso aqui é um clube de empresas que prezam os investidores. Aquilo é um processo, é um discurso de levantamento da confiança. Venham para cá e bom, é isso. Alguma outra pergunta? Bom, não tem, vamos encerrar. Gostaria de agradecer ao professor Graciano Sá. Para quem não conhece, eu sou o professor Marcelo Albim, a gente trabalha com essa disciplina aqui no mestrado. O professor revelou nessa palestra não só que é um liberal do mercado, acho que a gente percebeu bem isso, né? Mas também que é uma enciclopédia viva de teoria econômica e filosofia impressionante. Eu já tinha constatado isso no livro dele, fiquei apaixonado. Professor, eu não li um livro tão interessante assim desde Desafio aos Deuses, de Peter Bester, uma história do risco. É algo desse nível, é um livro que eu já disse a ele que é um livro digno de ficar naquela prateleira de economistas, né, daqueles livros, por isso que nós conhecemos bem as coleções de economistas. Comparava Irvine Fisher,
John Hicks e outros. É um livro que não traz uma teoria econômica nova, mas tem uma capacidade incrível de resumir tudo isso de uma forma bastante didática para nós que somos pobres, mortais, estudantes de economia, né? Eu agradeço ao professor Graciano Sá mais uma vez e aproveito para fazer a minha parte de ética, que é pedir a sua assinatura aqui, a sua dedicatória no meu livro. O livro do professor Graciano Sá chama-se O Valor das Empresas. Ele é da editora, eu não estou enxergando bem, mas editora Documenta Histórica. Você consegue achar aí nas livrarias e também pela internet, muito mais facilmente pela internet. É um excelente livro para aquele que tem esse interesse em teoria de finanças e pretende migrar para um doutorado nessa área. Não pode deixar de ler esse livro. Muito obrigado, professor.